Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. Como está o coração? Como que está a vida? Vamos lá, vamos prosseguir, vamos avançar? Bora para cima, hein? Hoje o texto para nossa breve reflexão, para nossa conversa, encontra-se no livro do profeta Naum. Quero ler com vocês o capítulo 1, o verso 5. Diz assim: Em sua presença os montes tremem e as colinas se derretem. A terra estremece e seus habitantes são destruídos. Glória a Deus, irmãos. Quero contextualizar rapidamente. Naum é um profeta que pregou um julgamento para os inimigos de Israel. Sim, ele pregou justamente para aquela terra a qual o profeta Jonas foi pregar uma mensagem de arrependimento, e que ele queria pregar a mensagem que o profeta Naum estava pregando, uma mensagem de julgamento. Sim, tanto para Nínive como para a Síria, Naum levou uma mensagem de julgamento, porque eles pensariam que estariam isentos do julgamento de Deus por Deus ter abrido as portas. Naquele tempo havia-se não um burburinho, mas comentava-se, a própria palavra fala que os israelitas não poderiam ser atacados porque a mão do Todo-Poderoso estava com ele. Mas sabia-se que eles estavam passando por um processo de julgamento no cativeiro babilônico. E a mensagem que Naum leva é justamente para essa, meu irmão, que todos nós, quando chega o tempo do fim, de um período de algum momento, precisamos prestar contas a Deus. Ninguém escapa disso. E esse versículo que eu li mostra justamente quando chega a calamidade, quando chega o dia difícil, quando chega o julgamento de Deus. Bom, eu quero trazer para a nossa vida. Logicamente, irmãos, eu sou o profeta da esperança, não um profeta do caos. E quero trazer aqui alguns ensinamentos básicos, alguns ensinamentos, talvez até um pouco mais profundos daquilo que Deus quer falar conosco a respeito dessa mensagem. A palavra fala: em sua presença os montes tremem e as colinas se derretem, e a terra estremece, e seus habitantes são destruídos. Podemos nos perguntar, irmão, por que a palavra começa falando justamente na presença? Está falando da presença de Deus. E se a presença de Deus está conosco, por que que não acontece coisas boas conosco? Você já se perguntou isso, meu irmão? Você já se perguntou isso, minha irmã? Eu, muitas vezes. E foi uma pergunta que o próprio Gideão fez ao anjo. Fala assim: se o Senhor, quando o anjo se apresentou diante dele, fala assim: Gideão, homem valente, guerreiro, Deus é contigo. Ele fala: mas se o Senhor é comigo, por que tudo isso me sobreveio? Essa é a pergunta que ecoa durante os tempos difíceis. Por que tudo me sobreveio? Por que aconteceu das terras tremerem? Por que aconteceu dos habitantes serem destruídos, das colinas se derreterem, dos montes tremerem? Essa é uma clara passagem justamente daquilo que aconteceu no Êxodo e em outros tempos. Mas a grande pergunta é, irmão, o que nós faremos quando a calamidade vier? O que nós faremos quando o dia mau chegar? O que nós faremos quando o dia da angústia chegar? A palavra fala em Naum 1,7, e é justamente sobre esse dia da angústia. Ele fala que o Senhor é bom, e Ele é um forte refúgio quando vem o dia da angústia, quando vem a aflição. Está perto daqueles que nele confiam. E o julgamento de Israel era justamente para produzir isso, para produzir a questão, mostrar a santidade de Deus e o quanto é importante a presença dele em nossas vidas. E é justamente por esses momentos, é por isso que nós passamos por esses momentos. É para mostrar o quanto a presença de Deus é importante para nós, irmãos. Sem a presença nós estaríamos perdidos. Sem a presença nós já teríamos sido consumidos pelos nossos próprios pecados e por todas as nossas falhas. Sem a presença de Deus os montes já teriam tremido e a terra estremecido completamente. Olha, o dia da angústia era justamente o dia que tinha o prenúncio, falava justamente do dia que a Síria mandava o seu mensageiro Rabsaquer e
ele mandava à frente do exército. Enquanto isso, antes de atacar uma cidade, a cidade principal, e normalmente era Samaria ou Jerusalém, as capitais do Reino do Sul e do Reino do Norte, aquele exército vinha trazendo um rastro de destruição e sangue, passando pelas pequenas cidades, estuprando todas as mulheres, levando os homens escravos. Um terror, um verdadeiro terror, irmãos. E ele mandava o Rabsaquer porque ele chegava antecipado, pedindo que o povo se entregasse. E a nação Israel era uma nação orgulhosa, era uma nação que falava: Deus está comigo, jamais vamos nos entregar. Mas a mensagem era que eles se entregassem. Era um povo que estava na arrogância. Quantas vezes nós deixamos de nos entregar a Deus? Deus chega por meio dos seus profetas e fala: entrega para mim, sabe? Solta isso, não fica segurando, aperta, e nós seguramos. Mas o Senhor sabe, para aqueles que nele confiam. E eu gosto e eu quero começar com isso, João 16, versículo 33, o Senhor Jesus disse aos discípulos, aqueles que confiavam nele, fala assim: eu digo isso para que tenhais paz em mim, porque estão unidos comigo. No mundo vocês irão sofrer, no mundo vocês terão aflições. Tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E é na vitória, a fé no Filho de Deus, que nós vencemos o mundo, que nós vencemos todas aquelas aflições. Quando a calamidade vier, o que nós faremos? Bom, irmãos, eu quero ler, porque é importante justamente nós estarmos perto, porque Ele sabe quem nele confia. Como superar a adversidade? Essa é a pergunta: como superar as circunstâncias que se colocam diante de nós e como passar por esse dia da angústia com o mínimo de prejuízo possível? Bom, eu creio que essa é a pergunta essa é a pergunta justamente que eu creio que Gideão fez, mas que alguns personagens da Bíblia, e eu identifico muito com esse porque eu gosto, meu irmão, de José. Eu quero ler com vocês porque José, quando ele chega na casa de Potifar, no capítulo 39 do versículo 1, 3, a palavra diz o seguinte: José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Eu quero repetir isso: o Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Irmãos, o que nós precisamos entender, irmão? José vivia bem, o pai dele, Jacó, dava as responsabilidades de pastoreio, mesmo sendo o filho menor, tinha uma responsabilidade de liderança e até mesmo vigiar os irmãos. E talvez nisso o pai dele tenha pecado. O que aconteceu, irmãos? Os irmãos, por sentirem inveja de uma túnica que ele recebeu, que era uma túnica colorida, o lançaram num poço. Logo depois de lançar num poço, vendeu ele para esses ismaelitas. Ele, sem saber, foi parar num lugar onde ele nem mesmo saberia pronunciar a língua ou falar o dialeto daquele povo. Uma terra estranha com gente esquisita. Eu não tô legal, não é a música do Renato Russo? Eu não quero mais birita. E essa era uma verdade. Mas eu entendo que José passou por um período de muita dor. Por quê, meu irmão? Em muito pouco tempo, muita coisa pode mudar, tanto para pior como para melhor. A grande verdade é que nós nos apegamos ao momento de dor mais do que os momentos da bênção. Mas em pouco tempo tudo pode mudar. Ele estava ali e eu creio que ele sentiu bastante dor, mas a palavra que eu li fala que o Senhor Deus estava com José. Agora, precisamos refletir, meu irmão, por quê? Deus não abençoa quem tem pensamentos ruins. Mas em muito pouco tempo mudou, e a palavra fala aqui em Eclesiastes 3 que para todo tempo para cada tempo há um propósito debaixo do céu. Sim, para cada tempo, irmão, seja para o tempo de inverno da nossa alma, como para o tempo de verão, que é o tempo de colheita. Agora, a prosperidade veio da onde? Porque a palavra fala que tudo o que ele fazia, o Senhor o abençoava. A palavra que eu li. Então, a prosperidade veio da presença do Senhor.
Sim, a prosperidade que nós carregamos e que o Senhor nos prometeu vem justamente dele estar perto de nós. Quero ler com vocês um salmo que está no capítulo 16, o verso 11, diz o seguinte, a palavra do Senhor Deus: Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Muitas pessoas acham que a felicidade está justamente no destino. Não, meu irmão, a felicidade está, minha irmã, justamente em desfrutar com quem caminha conosco. E ele permite justamente que, como José, a aflição, a angústia, a calamidade chegue para ele se mostrar para ele, para que nós venhamos conhecer. Porque como conhecer, irmão, o Deus que exalta, se nós não passarmos pela humilhação? Como conhecer o Deus que honra se nós não passarmos pela vergonha? Como conhecer o Deus que cura se nós não passarmos pela enfermidade? Como conhecer um Deus que faz milagres se nós não tivermos uma demanda que é impossível? José vivenciou. Agora, uma verdade que nós precisamos entender, irmão, é que Deus não abençoa pessoas que têm pensamentos de ódio, de rancor e de vingança. Eu quero repetir, Deus não abençoa pessoas que têm pensamentos de ódio, de rancor e de vingança. Ele passou por um processo, tenho plena convicção de que ele passou sim por um processo, por algo a qual o coração dele fosse limpo. Por que eu falo isso? Irmãos, o próprio Salmo 15, quero ler com vocês agora, vamos voltar um salmo anterior, 15 do versículo 1 ao 3, o salmista, e aqui é Davi declarando, fala: O Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver do teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e o que é sincero e verdadeiro, e que diz: ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. As pessoas são levadas, meus irmãos, quando o pecado cauteriza, às vezes a níveis de loucura. Satanás toma conta total. Nós vemos pessoas que antes eram nossas amigas, que se declaravam ser por nós, por um momento que nós discordamos dela, ou por um momento que talvez nós nem tenhamos feito como os irmãos de José, porque os que os irmãos de José fizeram foram grandes. Olha que aqueles eram irmãos, irmão, de sangue, pessoas da família, pessoas que teoricamente corre o mesmo sangue, teoricamente não, é mais do que isso, é o mesmo sangue, mas que na prática não o amaram. Por quê? Pela inveja. E a inveja, nós percebemos que ela vai ganhando raízes no nosso coração à medida que o tempo vai passando. Eles não tinham inveja porque era José, porque José era o mais novo, era por causa da túnica, era por causa da presença do Senhor que já abençoava José, por causa dos sonhos. José era um sonhador. Então eles não têm, irmão, inveja de você, minha irmã, eles não têm inveja de você porque talvez você é sonhadora somente, é porque você carrega uma semente poderosa, é porque você carrega algo que eles ainda não entendem e que eles não carregam. E entender isso leva justamente a gente a agir com cautela. Irmãos, uma das questões que o Senhor trata conosco no deserto, nos vales, nas tempestades da vida, nesses momentos da tempestade, é justamente aprender a ficar calado e a dominar os pensamentos. O problema não é nem o pensamento, irmão, porque a tentação vem, a ira, o problema não é isso. O problema é justamente quando nós deixamos o pensamento e não exercemos o autocontrole por meio do Espírito Santo se tornar uma ação, e ele se torna pecado. Então, o que eu aprendo com isso, irmão? O que eu aprendo com isso, minha irmã? Que os vencedores, que aqueles que são chamados por Deus, aqueles que atravessam o deserto, não são pessoas isentas de dificuldade de maneira nenhuma. São aquelas que conseguem vencer os obstáculos que a vida lhe impõe. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm vivenciado um obstáculo atrás do outro. Parece que o deserto vai terminar e parece que o inimigo cerca de todos os lados, anunciando que vai ter uma angústia. Parece que as coisas agora vão se ajeitar. E aí, de repente, a terra estremece. Parece que agora vai, mas os montes se derretem. Irmão,
Antes, você vai ser muito feliz, eu quero repetir. Deus vai te abençoar muito. E é justamente que isso está acontecendo porque Naum fala, em sua presença. Carrega algo poderoso, algo incompreensível, até mesmo aos seus olhos. Ainda não entende completamente, até sente uma força, uma vontade de vencer. Já sabe o que é desistir, quer saber o que acontece se não desistir, mas muitas vezes, e não poucas vezes, durante o mesmo dia, sente vontade de desistir, mas o sentimento ele fica só no pensamento e ele não se transforma em ação, porque você está aqui, meu irmão, porque você está aqui, minha irmã. E o que você acha que é isso? É algo poderoso, é algo que nem mesmo a tua incredulidade pode arrancar, de tão profunda que a raiz criou dessa palavra que você carrega, dessa semente poderosa. E Salmo 126, versículo 1 fala que aqueles que caminham semeando e chorando, semeando e chorando, semeando e em lágrimas, semeando e aprendendo, semeando e controlando, semeando e dominando os sentimentos, semeando e vivenciando, voltarão colhendo feixes de júbilo. O vencedor não são pessoas isentas, não são pessoas isentas de dificuldade, são as que aprendem a vencer o obstáculo. E eu quero ler com vocês, para terminar essa mensagem, Isaías, capítulo 40, versículo 30 e 31. Fala assim, ó: até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor, aleluia, mas os que esperam no Senhor, recebem sempre novas forças, voam alto como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Como pode, irmãos? Vocês já viram o voo majestoso de uma águia? E a águia, ela tem uma peculiaridade. Ela é alimentada pela águia-mãe quando ela está no ninho, mas quando chega o tempo dela voar, ela passa por bastante aflição. A mãe começa a diminuir o alimento do ninho e ela começa a visitar menos vezes o ninho. Deus está falando com alguém aqui. Até que essa pequena águia, ela por si mesma se jogue do ninho, porque é naquele momento que há o processo de cauterização das asas para que ela possa alçar voos grandes. Então por isso que eu te perguntei, você já viu um voo majestoso de uma águia? Em certas situações a própria águia lança o bebê águia fora e fica de olho de longe, porque talvez ela não dê conta, ela vá a precipício abaixo, e na beira do precipício todos pensam em suicídio. Eu quero repetir, na beira do precipício todos pensam em suicídio, mas a mamãe águia, quando vê que ela não consegue voar, pega ela e devolve ela para o ninho, e é um processo até que ela aprenda a voar. Mas o voo majestoso da águia é uma águia. Por que Deus nos compara justamente nessa passagem de Isaías a uma águia? Ela voa acima da tempestade, ela voa até mesmo acima das nuvens, e foi para isso, meu irmão, foi para isso que, minha irmã, que Deus te chamou. Além da calamidade, além da adversidade, você foi chamado para vencer. Quando muitos te humilharam e falaram que não, você irá vencer, porque a presença está contigo. Você é uma obra maravilhosa da mão dela. E no final, mesmo que passe por poço, mesmo que passe por inveja dos irmãos, mesmo que passe por ser vendido como escravo, e mesmo que passe até mesmo por um momento de dificuldade de parar na prisão, o destino é o palácio. Foi o que aconteceu, e no final de tudo, todos chegarão de frente a você. É o que Deus tem prometido. Essa é a promessa. Guarde em teu coração
Que Deus abençoe, irmãos. Que todos fiquem com a paz do Senhor Jesus. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.